Olá, seja bem-vindo ao canal Contos da Escuridão e vamos para a história. A investigadora Sarah Johnson tinha visto muitas coisas em sua carreira na polícia, mas nada a preparou para o caso que ela estava prestes a enfrentar. Ela foi chamada para investigar a morte de uma família em uma pequena cidade. Segundo as informações recebidas, os corpos foram encontrados em estado avançado de decomposição, mas pareciam ter sido mortos há pouco tempo. Quando Sarah chegou à cena do crime, ela se deparou com uma casa abandonada no meio do nada. As janelas estavam quebradas e a porta estava arrombada. O cheiro era insuportável. Ela colocou uma máscara de proteção e entrou na casa com sua equipe. O que eles encontraram dentro foi uma cena de horror. Havia sangue por toda parte e os corpos estavam mutilados e parcialmente devorados. O assassino havia deixado uma mensagem escrita na parede com sangue dizendo: "A justiça será feita". Sarah sabia que estava lidando com um psicopata perigoso e que precisava capturá-lo o mais rápido possível. A investigação começou imediatamente e Sarah se concentrou em entrevistar os vizinhos para ver se eles tinham visto algo ou ouvido algo suspeito. Mas todos disseram que não sabiam de nada e a única pista que Sarah conseguiu encontrar foi uma pegada estranha na cena do crime. Sarah passou várias noites sem dormir, vasculhando os arquivos da polícia em busca de casos semelhantes. Ela encontrou um relatório de um assassinato ocorrido há 20 anos na mesma área. A vítima era um jovem casal e o assassino havia deixado uma mensagem escrita na parede com sangue dizendo: "A justiça foi feita". Sarah ficou chocada com a semelhança dos dois casos. Ela começou a investigar mais a fundo e descobriu que as duas famílias tinham um filho que havia morrido em um acidente de carro. O jovem do primeiro caso era o irmão do homem morto no segundo caso. Sarah começou a investigar o irmão do morto e descobriu que ele era um policial que havia sido expulso da força por corrupção. Ele acreditava que a morte do irmão era uma conspiração e passou anos investigando por conta própria. Sarah começou a acreditar que o assassino era o próprio policial morto. Ele havia se tornado um psicopata obcecado com a justiça e estava matando todos aqueles que acreditava terem conspirado contra ele e seu irmão. Mas como capturá-lo? Sarah sabia que o assassino era inteligente e perigoso. Ela e sua equipe passavam várias semanas investigando, mas não conseguiram encontrar nenhuma pista concreta. Até que um dia, Sarah recebeu uma ligação anônima. A pessoa disse que sabia quem era o assassino e onde ele estava. Sarah foi imediatamente para o local indicado, um armazém abandonado nos arredores da cidade. Quando Sarah chegou ao armazém, ela encontrou a porta trancada. Ela chamou por reforços, mas sabia que não podia esperar. Ela pegou uma arma e chutou a porta, e o barulho ecoou pelo armazém vazio. Sarah entrou então no armazém com a arma no punho, pronta para enfrentar o assassino. Ela caminhou pelo local escuro e empoeirado, buscando qualquer sinal do psicopata. Foi então que ela ouviu um barulho. Ela se virou rapidamente, apontando a arma na direção do barulho, e foi então que ela viu o assassino, escondido nas sombras. Ele era um homem alto e musculoso, com olhos negros e vazios. Ele sorriu para ela, revelando dentes afiados e sujos. Sarah não hesitou. Ela atirou no assassino, mas ele não caiu. Em vez disso, ele avançou em direção a ela com uma força sobrenatural. Sarah atirou novamente, mas as balas pareciam não ter efeito nenhum. O assassino chegou perto o suficiente para agarrar a arma de Sarah e jogá-la longe. Ele a pegou pelo pescoço, apertando com uma força que a fez perder a consciência. Quando Sarah acordou, ela estava amarrada em uma cadeira em uma sala escura. Ela tentou se soltar, mas as cordas estavam muito apertadas. Ela então percebeu que estava sendo observada. O assassino estava sentado em uma cadeira na frente dela, sorrindo. Ele disse que queria que Sarah entendesse sua dor, que ele havia feito o que fez em nome da justiça. Ele alegou que todos aqueles que ele havia matado eram conspiradores e que sua morte era necessária para que a verdade fosse revelada.
Sarah tentou argumentar contra ele, mas sabia que estava lidando com um psicopata. Ela tentou desesperadamente se soltar, mas as cordas estavam muito firmes. O assassino se levantou e começou a se aproximar dela com uma faca. Foi então que a equipe de Sarah chegou. Eles haviam seguido sua localização e invadiram o armazém. Eles conseguiram prender o assassino e salvar Sarah. A investigação continuou e o assassino foi a julgamento. Mas Sarah nunca conseguiu esquecer aqueles olhos vazios e aquele sorriso macabro. Ela sabia que tinha tido sorte de ter sobrevivido, mas o terror que ela havia enfrentado naquela noite nunca deixaria sua mente. Sarah continuou trabalhando como policial, mas nunca foi a mesma depois daquele caso. Ela passou a sofrer de pesadelos constantes e tinha muita dificuldade para dormir. O rosto do assassino sempre aparecia em seus sonhos, assombrando-a. Ela se sentia culpada por ter sido capturada pelo assassino e ter colocado sua vida em perigo. Ela também se perguntava se poderia ter feito algo diferente para salvar as outras vítimas. A culpa a consumia e ela começou a se afastar de seus colegas e amigos. Sarah também desenvolveu uma obsessão por casos de assassinato. Ela passava horas estudando casos antigos e tentando descobrir o que motivava os assassinos. Ela se tornou obcecada em descobrir a verdade por trás das mentes dos criminosos. Enquanto isso, outras vítimas daquele assassino foram sendo descobertas. A polícia encontrou um porão secreto na casa do assassino, onde ele mantinha várias outras vítimas em cativeiro. Algumas delas haviam sido mantidas lá por anos. Sarah se ofereceu para ajudar na investigação, mas seus superiores a aconselharam a não se envolver. Eles acreditavam que ela estava emocionalmente instável e que poderia prejudicar a investigação. Sarah ficou arrasada com a decisão de seus superiores e se sentiu ainda mais isolada. Ela continuou a estudar casos de assassinato sozinha, sempre tentando encontrar um padrão ou uma lógica por trás da mente de um assassino. Meses se passaram e Sarah começou a notar que estava sendo seguida. Ela recebia ligações anônimas e notas ameaçadoras. Ela começou a se sentir cada vez mais paranoica e não conseguia confiar em ninguém. Em uma noite, quando Sarah estava em casa sozinha, ela ouviu um barulho do lado de fora, pegou uma arma e saiu para verificar. Foi então que ela viu o assassino de antes, parado do lado de fora da sua casa. Sarah tentou correr de volta para casa, mas o assassino a alcançou e a agarrou pelo braço. Ele disse que estava de volta para acabar o que havia começado, que ela havia sido a única que escapou e agora precisava pagar. Sarah lutou com todas as suas forças, mas o assassino era forte demais. Ele a arrastou para dentro de casa e começou a torturá-la. Ele disse que queria que ela entendesse a dor que ele havia sentido, que ela precisava sofrer tanto quanto as vítimas dele haviam sofrido. Sarah se recusou a ceder à tortura e continuou lutando. Ela conseguiu se soltar, pegou a arma que havia deixado em cima da mesa, apontou para o assassino e atirou várias vezes. Finalmente, o assassino caiu no chão e estava morto. Sarah se sentou no chão, respirando com muita dificuldade e tremendo. Ela sabia que havia conseguido se salvar, mas também sabia que aquele momento marcaria sua vida para sempre.